Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje a gente vai dar sequência à nossa série de aulas de panetones. Então hoje a gente está na aula 3, onde a gente vai aprender a fazer o panetone, o chocotone, na verdade, que é o panetone de chocolate que vocês tanto me pediram. E para quem está chegando agora, eu vou deixar aqui em cima o card da nossa primeira aula, onde a gente explica quais os utensílios nós vamos utilizar, e também na sequência tem a nossa aula onde a gente já aprendeu a fazer então o panetone tradicional, que é aquele panetone das frutinhas. Eu vou deixar o card aqui em cima e quem está chegando agora já segue lá e assiste as nossas aulas desde o início. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações da próxima aula que está por vir. E me sigam nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Então na aula de hoje a gente vai fazer então o chocotone, que é o panetone, aquele com as gotinhas de chocolate, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem está chegando agora, a gente vai ter as mesmas dicas que tivemos também na primeira aula. Eu vou ensinar o passo a passo, desde a hora de fazer então a esponja, como fazer o manuseio dessa massa, como sovar essa massa e como distribuir depois as gotinhas para que fique ali direitinho o nosso panetone bem montadinho, a parte de assar. Então tudo bem direitinho, bem explicadinho. Então chega de falação, chega de enrolação, bora para nossa aula então. Então pessoal, vamos então para nossa receita de chocotone, né? Que é o panetone aquele de chocolate, onde a gente vai utilizar 1 kg de farinha. Aqui a gente separou então esse 1 kg em 800 gramas e 200 gramas. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai utilizar essa quantidade aqui para massa e essa quantidade de 200 gramas vai ser para fazer a esponja. Então a gente já tem aqui separadinho 800 gramas e 200 gramas. A gente vai utilizar também 200 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de leite em pó, uma pitada de sal, 10 gemas, 200 ml de suco de laranja, 20 gramas de fermento, tá? Aqui a gente está utilizando o fermento seco, que equivale a 2 pacotinhos daquele que a gente compra no supermercado. A gente vai utilizar também 200 gramas de margarina, aqui eu estou utilizando sem sal e em temperatura ambiente. E vamos utilizar também 3 colheres de sopa de essência de baunilha e 3 colheres de sopa de essência de panetone, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as gotas de chocolate. Eu estou utilizando aqui em torno de 800 gramas de gotas de chocolate. Mas se vocês quiserem colocar um pouco menos, também não tem problema. Quiserem colocar um pouco mais, também não tem problema. Só não pode carregar demais, tá? Para não ficar essa massa muito pesada. 800 gramas aqui, então, tá tranquilo, tá? A gente está utilizando, então, o chocolate meio amargo. Mas vocês podem utilizar o chocolate ao leite também, que vai fazer a mesma função. Então, pessoal, esses foram os nossos ingredientes, então, e a gente vai agora começar a nossa receita de chocotone. Então, bora lá para a receita, então. Então, pessoal, para fazer a nossa esponja, a gente vai utilizar aqui 200 gramas de farinha de trigo, aquela farinha que a gente deixou separadinha, né, dos ingredientes. Vamos utilizar aqui 200 ml de água morna, tá, gente? Precisa ser morna, não pode estar fervente, tá? Aqui a gente tem, então, 20 gramas de fermento seco. A gente vai misturar, então, o fermento com a farinha e depois a gente vai misturando a água aos pouquinhos até virar uma mistura como se fosse uma liga, tá? Uma massinha bem liguenta. Quando chegar naquele ponto ali que tiver todos os ingredientes bem misturados, a gente não vai bater, a gente vai só misturar. Tá pronto, então, pra gente deixar descansar nossa esponja. Então, vamos lá, misturando primeiro o fermento com a farinha.
Ó, gente, agora, ó, como esse aqui é o ponto onde a gente pode parar, tá, de mexer, porque a gente só precisa misturar bem os ingredientes, ó. E essa é a textura da nossa massinha, que é a massinha da esponja. Chegou nesse ponto aqui, deu, a gente para de mexer e a gente vai deixar descansar por em média de 30 a 40 minutos, tá, pessoal? Pra quê? Pra que essa massa possa dobrar de volume e crescer. Aí tá pronta a nossa esponja. Então agora a gente vai cobrir com plástico filme e depois a gente vai cobrir também com um paninho e vai reservar por em média de 30 a 40 minutos. Tudo depende da região de vocês, tá? Pode demorar um pouco mais, como pode ser mais rápido também o crescimento. Dobrou de volume, a nossa esponja está pronta. Então, pessoal, deixa eu interromper a aula de vocês aqui só um pouquinho para falar um pouquinho sobre a esponja, porque eu sei que muita gente que está chegando agora nessa aula provavelmente não assistiu a aula anterior. Então, eu vou falar também sobre a esponja aqui nessa aula também. Por quê? Porque a esponja, ela é a base do nosso panetone, então a gente precisa deixar ela descansar para esse fermento, ele fazer a fermentação certinha, para ele crescer, para ele agir. Então, por isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aguardar uns 30 a 40 minutos e isso vai mudar conforme a região de vocês. Por quê? Porque tem regiões que são mais frias, tem regiões que são mais quentes, então quanto mais calor estiver, mais rápido essa esponja ela vai agir. Mas se tiver mais friozinho, ela vai demorar um pouco mais, mas isso é normal. Então não se apeguem ao tempo. A 30 minutos, ai, mas não cresceu em 30 minutos, o que eu faço? Eu uso assim? Não, você vai aguardar ela crescer, ela vai dobrar de volume. Vou mostrar pra vocês depois como é que ela fica assim, parece cheio de bolinhas. Essa é o processo da esponja. Então, o que a gente já fez? A gente pegou o potinho, cobriu com plástico filme, vedou ele bem e depois a gente enrolou ele num paninho. Mas vocês podem fazer também de colocar ele num armário, colocar esse potinho num armário, num forno. O forno não pode estar aquecido, tá? É um forno frio mesmo, é só para abafar essa esponja. Então, ela vai crescer tranquilamente. Então, por isso vocês precisam aguardar, é um tempinho que a gente precisa aguardar para a gente ter uma esponja certinha para realmente fazer a função dela na hora de sovar o panetone, tá, gente? Então a gente vai aguardar em torno de 30 a 40 minutos. Então, segue a nossa aula então. Então, pessoal, passaram-se já os 40 minutos e a nossa esponja já cresceu, ela já está pronta para ser utilizada. Então, agora a gente vai vamos fazer a massa do panetone. Então, pessoal, para começar a nossa massa de panetone, tá? Que é a nossa base, nós vamos então utilizar aqui a farinha, os 800 gramas de farinha de trigo que a gente tinha separado anteriormente. E a gente vai começar misturando os ingredientes secos, tá? A gente vai começar com sal, açúcar e o leite em pó. Então, a gente vai misturando tudo na farinha aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente colocou o leite em pó, o açúcar e o sal. E agora a gente vai dar uma leve mexida até misturar bem esses ingredientes secos. Feito isso, agora a gente vai misturar a nossa esponja que estava ali esperando para ser utilizada, né? Já cresceu, agora a gente pode misturar a nossa massa.
Vamos misturar as nossas gemas também. Aqui a gente tem então o suco de laranja e a essência, as duas essências. A gente vai misturar e vamos acrescentar na nossa massa. Agora que a nossa massa ela já está parecendo uma farofinha, a gente vai começar a acrescentar a margarina. E nesse momento a gente vai começar a trabalhar essa massa, a sovar essa massa. Então agora, gente, a gente vai utilizar a mão mesmo, tá? Então a gente vai misturar bem essa margarina e vai sovar essa massa bem até ela ficar uma massa bem homogênea. Então, pessoal, deixa eu atrapalhar a aula de vocês aqui um pouquinho, porque eu preciso passar mais informações para vocês. Então, gente, agora a gente está
na parte onde a gente precisa deixar essa massa descansar, tá? Então a gente vai levar ali em torno de 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia, tudo depende, como eu já falei para vocês na esponja, tudo depende da região. Se é uma região mais fria, ela vai demorar um pouco mais essa massa para crescer. E se é uma região mais quente, mais abafada, ela vai crescer super rápido. Então vocês precisam avaliar, tá? Então vocês na sequência da aula, vocês vão ver como é que fica, ela dobra o volume, vocês vão ver que a textura é outra, a textura já começa a mudar quando a massa já está crescida, já está no ponto que já dá pra gente moldar depois os panetones, mas é importantíssimo que a gente deixe esse tempo de descanso, tá? E depois na sequência também tem um descanso depois na hora dela crescer para poder assar. Mas então, nesse tempo aí vocês vão organizando outras coisas, né? Mas precisa sim deixar essa massa descansar. Vocês podem fazer o mesmo processo, colocar então a baciazinha de vocês dentro de um armário, dentro do forno, não tem problema, desde que ela fique ali abafadinha e não fique pegando corrente de ar, né? Porque ela precisa crescer, tá? Então, segue a nossa aula então. Então, gente, agora a gente tá no último processo de crescimento. A gente já manipulou aquela massa, a gente já moldou as bolinhas, já colocou o chocolate, né, as gotinhas de chocolate. Agora a gente colocou na forminha, a gente precisa aguardar. E é a última etapa do processo de crescimento dessa massa. Então, o que vai acontecer? Agora não tem tempo, né, gente? Como eu falei pra vocês, dependendo da região, essa massa vai crescer mais rápido, dependendo, ela vai crescer mais devagar, ela vai demorar um pouquinho. Mas é super importante que a gente observe que fique 2 dedos de massa até a bordinha da forma, né? Então tem a bordinha da forma, a gente conte ali mais ou menos 2 dedos de crescimento. Chegou naquela etapa ali, tá faltando só 2 dedos para chegar na base, né, no finalzinho da forma. O que a gente vai fazer? A gente já vai levar para assar. Por quê? Porque agora dentro do forno ela também vai fazer o processo de crescimento. Então ela vai passar muito mais dessa forma. Então o ideal sempre é que deixe esse espaço. Por quê? Porque para ela não derramar, né, para ela não sair da forma. Aí ela vai crescer certinho e vai ficar bonitinho ali em cima. Então vai ter algumas massas que vão crescer um pouco mais, algumas um pouco menos, porque às vezes a gente na hora de pesar ali, fica ali algumas gramas a mais de uma massa a outra, então algumas vão crescer um pouco mais, ou às vezes até mesmo é o posicionamento da massa ali, mas não tem problema. Então procurem sempre se atentar ao quê? A ficar aqueles 2 dedinhos ali pra a massa não cair pros ladinhos, tá, gente? Outra coisa também, vai acontecer que algumas massas vão crescer mais rápido, outras mais devagar. Aí vocês vão ter que ter assim um parâmetro, né? Se tiver muita diferença, vocês terão que levar as que cresceram muito mais primeiro para assar, as que demoraram um pouco menos, vocês vão ter que fazer na próxima fornada. Mas não tem problema, normalmente quando é a mesma massa, elas vão crescer parelho, tá? Então a gente aguarda aqui e segue a nossa receita então.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente aprendeu a fazer, então, os panetones de chocolate, aquele chocotone, né? Onde a gente vai utilizar também para rechear esses chocotones, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nas próximas aulas a gente vai fazer, então, as aulas de recheios também. Mas lembrando, para quem está chegando agora, a gente também tem a nossa aula do panetone salgado, que muita gente me pediu e eu tenho certeza que esse também vai vender muito, né? Porque vocês vão poder atender um outro público também. Porque tem gente que não come panetone de doce, né? Nem o de fruta e nem o chocolate. Então o panetone salgado ele vai ser o coringa para vocês poderem vender e atender outro público também. Então eu espero demais que vocês tenham gostado. Foi uma aula longa, né? A primeira aula também foi uma aula longa. Eu vou deixar aqui no card, então, a nossa playlist de aulas, onde tem a aula 1, que fala sobre os materiais utilizados que a gente precisa para fazer os panetones, e a aula 2, onde a gente aprendeu a fazer então o panetone tradicional, que é o panetone de frutinhas, aqueles das frutas cristalizadas. Acessem a aula lá, assistam, porque vocês se comprometeram comigo na primeira aula a assistir as nossas aulas desde o início até o final, nessa série de aulas que eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu tenho certeza que vocês vão faturar muito nesse Natal, porque muita gente está utilizando essas aulas, está aprendendo para fazer um dinheirinho extra agora no final do ano. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das aulas que têm por vir. Então, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem chegou agora, não esquece, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você receber a notificação da próxima aula que tá por vir. E me sigam nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.